Bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado, que cada um de vós possa sentir a presença de Deus esta manhã nas vossas vidas. Hoje é um sábado duplamente feliz, porque para além de celebrarmos o dia que o Senhor separou para o adorarmos, temos hoje a oportunidade também de ter uma cerimónia batismal. Antes, porém, eu gostaria de ter uma reflexão espiritual convosco e dei o título a essa reflexão como Quando as Águas se Movem. Iremos refletir um pouco sobre alguns aspectos interessantes no Evangelho de São João. Quando falamos dos Evangelhos, os livros que contam, portanto, a vida de Jesus, quando esteve entre nós, nesta terra, costumamos dividi-los em dois grupos. Aqueles a que chamamos sinóticos, que são aqueles que têm uma mesma visão dos acontecimentos, apesar de terem alguns pormenores que contam de maneira diferente, e um outro evangelho que não entra nesse grupo, que é composto por Mateus, Marcos e Lucas. O quarto evangelho, João, é um evangelho diferente. Há narrativas no evangelho de João que são exclusivas de João. E a sua composição, a sua escrita, é bem diferente do estilo dos outros evangelhos. O Evangelho de João é, por assim dizer, um tratado teológico em narrativa. Por exemplo, nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, abundam os milagres. Jesus fez muitos milagres. E Mateus, Marcos e Lucas narram esses milagres, mas em João aparecem poucos milagres e os que aparecem não se chamam milagres. João chama-lhes de sinais. E a narrativa de João é toda ela desenvolvida à volta de 7 sinais feitos por Jesus. O termo grego para sinal que João usa é semeion. E este termo é traduzido muitas vezes de forma errada por milagre. Mas João tinha uma intenção ao não chamar milagres às ações de Jesus, e sim sinais. Um sinal é algo que nós podemos reconhecer, verdade? Por exemplo, quando ao longe vemos fumo, o que é que isso é sinal? De fogo. De fogo. O fumo normalmente é sinal de fogo. Quando vamos na praia e vemos pegadas na areia, isso significa o quê? É sinal de que alguém passou por ali. Esses são sinais naturais. Mas há sinais convencionais. Aqueles que têm a ver com a cultura de um povo. E os sinais que João apresenta no seu Evangelho, é importante que nós compreendamos a cultura em que ele se insere. Por exemplo, quando João fala de um poço, lembram-se o poço de Jacó, quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus? Para nós um poço significa o quê? Significa um lugar onde nós vamos tirar água, como fez a mulher samaritana. Mas no Antigo Oriente e na cultura hebraica, um poço significava muito mais do que
ir tirar água. O poço, para o israelita, era um lugar de encontro que proporcionava um casamento. É interessante. Era no poço que normalmente os rapazes se declaravam às raparigas. Foi no poço que Jacó encontrou quem? Encontrou quem? Raquel. Exatamente. É num poço também que Eliezer encontra a esposa para Isaac, Rebeca. Queridos irmãos, de facto, quando lemos a Bíblia, perdemos muito da sua riqueza quando não cavamos fundo e não compreendemos a cultura em que ela foi escrita. Por isso o Evangelho de João é, assim, um evangelho especial que conta a vida de Jesus à volta de 7 sinais que têm por objetivo apenas uma coisa: provar que ele, Jesus, era o Messias prometido. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Logo no capítulo 2. Capítulo 2 de João, nos versos 11 e depois no verso 23, vamos ler exatamente isso. João 11, 2, 11, capítulo 2, verso 11. Diz: este, o primeiro dos sinais miraculosos que Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. O primeiro sinal que Jesus fez, no relato de João, foi a transformação de água em vinho nas bodas de Canaã. Ok? No verso 23 deste mesmo capítulo, encontramos outra declaração de João dizendo: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Se formos a João 4, verso 48, a narrativa continua informando-nos disso. Capítulo 4 de João, verso 48, Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. No capítulo 6, no verso 2, é dito: grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Sinais. Com o objetivo de levar o povo a crer em Jesus. Não é por acaso que o Evangelho de João termina no penúltimo capítulo, no capítulo 20. No capítulo 20, no verso 31, termina com uma declaração do apóstolo João, dizendo, capítulo 20 de João, versos 30 a 31. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. E agora reparem o que diz João. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus veio a este mundo para morrer por cada um de nós. Veio a este mundo como Salvador da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele veio e operou sinais. Operou obras, acontecimentos, com um único objetivo: para que cada um de nós pudesse crer nele e mais, crendo nele, pudesse ter vida eterna.
Depois do milagre em Caná e da cura do filho do oficial do rei em Cafarnaum, o segundo sinal, Jesus sobe a Jerusalém e produz o terceiro sinal que João relata no seu Evangelho, que eu hoje gostaria de ler convosco. É uma leitura um pouco mais longa, mas é sobre este sinal que eu gostaria de refletir um pouco mais com a Igreja esta manhã. No capítulo 5, nos versos 1 ao verso 15, está o relato desse sinal. Capítulo 5 de João, versos 1 em diante. Diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existia em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado. Tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era Jesus, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Que extraordinário relato este que nós conhecemos, mas que é bom relembrar, do paralítico de Betesda. Naquela altura, em Jerusalém, o povo acudia para as festas nacionais. Provavelmente no momento em que Jesus subiu a Jerusalém, nesta altura deste sinal, seria o período da festa das trombetas ou a festa dos tabernáculos. Lembram-se que nestas festas nacionais a cidade ficava totalmente a transbordar de gente. E Jesus e os seus discípulos estavam agora junto ao templo, na Porta das Ovelhas. E nessa Porta das Ovelhas havia um tanque chamado Betesda. Este era um tanque duplo, que tinha 5 alpendres, como nos diz o relato. 5 alpendres cobertos que contornavam esses 2 tanques. Um pormenor curioso é que as ovelhas destinadas à oferta no templo, aqueles que vinham das províncias e traziam a sua própria ovelha ou as compravam ali no templo para oferecerem holocausto, elas, antes de serem oferecidas em holocausto, passavam por uma cerimónia de purificação num desses tanques.
na Porta das Ovelhas. Por isso ela se chamava a Porta das Ovelhas. Há neste simbolismo, ou neste episódio, simbolismos importantes, que era fundamental nós hoje podermos tocar. O nome do tanque de Betesda. Qual é o significado da palavra? Betesda significa casa da graça ou da misericórdia. E, de facto, a misericórdia de Deus se manifestou ali, naquela manhã. Este lugar era utilizado pelos peregrinos que vinham às festas em Jerusalém para os seus rituais de purificação. É descrito também neste relato que este tanque, ou estes 2 tanques contíguos, continham 5 alpendres. A palavra alpendre, em hebraico, mevot, significa introduzir ou o preâmbulo de algo que vai acontecer. O lugar onde alguém espera ou que se move para entrar no lugar seguinte. É interessante perceber que era justamente esta a função da lei de Deus entre o povo de Israel. A lei tinha por objetivo encaminhar o povo a quem? A Jesus. Lembram-se aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas? O apóstolo Paulo, um judeu, não é? Teólogo, um doutor da lei, ele diz que a lei se tornou um aio para conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Nesta narrativa que nós lemos, João tinha a intenção declarada de mostrar que os ensinos da Torá, a lei de Deus, levavam a Jesus Cristo. Ou seja, por meio dos escritos de Moisés, os judeus estariam aptos a reconhecer quem era Jesus. Mas eles não entendiam. Por que razão, neste milagre da cura do paralítico de Betesda, João faz questão a mencionar o tanque com estes 5 alpendres? Não é por acaso que João relata esse pormenor. Para nós é um pormenor apenas um acrescente. Mas João sabia o que estava a dizer. Na época de Jesus, nem todos os judeus acreditavam em toda a Bíblia. E toda a Bíblia, no tempo de Jesus, não tinha o Novo Testamento, como é óbvio. Foi escrito na época da Igreja primitiva. Mas nem todos aceitavam o conjunto da Torá, o Nebim e o Ketubim. Ou seja, os livros de Moisés, os profetas e os escritos. Nas várias fações judaicas do primeiro século, inclusive, fariseus, saduceus, zelotes, essénios, herodianos e outros grupos de elite israelita, para eles os únicos livros universalmente aceitos como inspirados eram os 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, chamado o Pentateuco. Estão a ver agora porque João relatou esse pormenor que havia, de facto, ali naqueles 2 tanques, os 5 alpendres. João queria que os seus leitores, os seus ouvintes, pudessem ter ou retirar uma lição espiritual, dizendo que aqueles alpendres que davam acesso ao tanque
Eram os alpendres por onde passaria aquele que era o único que tinha capacidade de curar e dar a vida, que era Jesus. Então o apóstolo João está a sinalizar aqui por meio da Bíblia, aceite por todos os judeus, e a Torá, Moisés, era aceito por todos, que cada livro escrito de Moisés era uma introdução para o Messias, Jesus. De facto, toda a Escritura aponta para o Messias, o Salvador do mundo. O próprio Senhor Jesus tinha essa consciência. Quando ele disse, e que João retrata no capítulo 5, exatamente, no verso 39, quando diz: examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. João usa este sinal da cura de um homem que estava num estado de paralisia para ilustrar a paralisia espiritual do povo de Israel. Queridos irmãos, este sinal, este milagre, se quiserem, tem a ver connosco hoje também. Nós hoje não temos apenas os 5 livros de Moisés. Nós hoje temos toda a inspiração bíblica. E que desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o princípio ao fim, a Sagrada Escritura aponta para Jesus. Para aquele que viria morrer por cada ser humano, mas para aquele que ressuscitaria, subiria ao céu e que prometeu voltar para levar para si mesmo todos aqueles que o amam. Muitas vezes nós criticamos os israelitas, mas nós fazemos exatamente o mesmo. Não damos ouvidos à palavra. Não damos ouvidos à admoestação do Senhor através da sua palavra, no sentido de entregarmos a nossa vida nas mãos do único que pode, de facto, trazê-la de volta. De facto, queridos irmãos, outro símbolo que aparece neste relato é a água. E a água era um símbolo da palavra de Deus, mas também um símbolo de purificação. João relata que neste lugar, e é onde reparar que nesses versos, no verso final do verso 3 até ao final do verso 4, a maior parte das nossas Bíblias tem essa porção do texto entre parênteses reto. Não sei se conseguem ver. Capítulo 5, versos 3 e 4. Quando é dito que naquele lugar jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, pois abre parênteses, esperando o movimento das águas, em que um anjo descia em certo tempo e agitava a água. Não sei se estão a ver na vossa Bíblia algum parênteses reto. Algumas têm, outras não. Aquelas que o têm são mais fiéis ao texto original, escrito em grego. E o que é que significa esse parênteses reto que encaixa essa porção do texto? Significa que essa porção do texto não estava, ou não era contida pelos manuscritos mais antigos. Provavelmente foi acrescentada por algum copista. E Deus permitiu que isso acontecesse. Porque esta declaração era uma crendice que havia entre os judeus, que aparecia um anjo para agitar a água, e nesse momento exato, a água tinha propriedades curativas. Sabem, existem muitos cristãos que têm estas ideias dos milagres e da crendice. Por isso, às vezes, viajam quilómetros e quilómetros a lugares específicos, porque creem que ali há um milagre, há um sinal.
De facto, o movimento das águas era provocado por uma cisterna que havia, enorme, em que a água entrava nessa cisterna e quando ela transbordava para o tanque de Betesda. E no momento em que ela transbordava, de facto, havia uma corrente de água. Esse era o movimento. Mas o povo entendia que esse movimento era um milagre de Deus. O milagre, ou o sinal, que aconteceu no tanque de Betesda foi no dia em que apareceu Jesus e curou aquele paralítico, sem ele tampouco ter tocado a água do tanque. Aquele homem estava há 38 anos, incapacitado de se mover. E, de facto, Jesus escandalizou-o e provavelmente nos escandaliza a nós, esta manhã, quando faz uma pergunta. Queres ser curado? Que pergunta! Se o homem estava ali e há 38 anos ele estava incapacitado, que pergunta descabida! Queres ser curado? Imaginem quando este homem era dependente e como a vida dos seus parentes e amigos estava comprometida para cuidar dele, levando-o ao tanque para ver se havia uma cura. Quanto mudaria a vida deste ser humano se ele fosse curado? É expectável que a cura traria a esse homem uma nova vida. Mas a pergunta de Jesus não é inocente. Quem sabe este homem estivesse acostumado a aproveitar-se da sua doença. Isso não é o que se passa com muitos seres humanos? Muitas vezes encontramos pessoas que fazem o papel do coitadinho. Muitos de nós podemos ter essa postura. o que me havia de acontecer. Não é? Os profissionais de saúde sabem que esta pergunta que Jesus fez é uma pergunta pertinente. Porque há pessoas que não querem simplesmente ficar curadas. Por estranho que pareça, mas existem. Elas não sabem o que fariam da sua vida se ficassem curadas. Porque a vida delas gira em torno da sua doença, do seu problema. Aliás, muitas delas se tornam no problema. Essas pessoas, muitas delas hipocondríacas, com o complexo de mártir, que preferem ser doentes, identificam-se totalmente com a doença. Como vítimas, é assim que passam os anos da sua vida. Tenho os maiores sofrimentos do mundo. Se não fossem os outros a ajudar-me, o que seria de mim? O lamento. Do ponto de vista espiritual, meus queridos, também existem aqueles que têm medo da mudança transformadora de Jesus. Preferem continuar envolvidos na sua vidinha de pecado. Ouvem a advertência, têm contacto com as Escrituras, mas dizem, eu não quero saber, eu quero continuar como estou. E aí continuam a vir os problemas insolúveis. A maioria de nós, em geral, não aceita a sua cota-parte de responsabilidade nas escolhas que fazemos. Mas Jesus colocou o paralítico e coloca a cada um de nós hoje uma escolha. Queres tu ser curado? Queres tu deixar esta vida com a perspectiva de uma nova vida que eu te posso dar, diz Jesus,
porque eu sou a fonte de toda a vida. Fui eu que soprei nas narinas de Adão. E eu fiz uma alma vivente lá na criação. Fui eu que venci a morte, ressuscitando ao terceiro dia, para poder dar-te a ti novamente a vida eterna, com a qual te criei lá no Éden e que tu desaproveitaste porque deste ouvidos à serpente. Sou eu, diz Jesus, que pode fazer a diferença na tua vida. Tu queres? O paralítico não respondeu, mas Jesus percebeu, lendo o seu coração, que o desejo daquele homem era ser liberto daquela doença. Sabem, o Senhor hoje está a olhar para cada um de nós aqui esta manhã. Ele está a sondar o coração de cada um. Para Ele não há barreiras. Para Ele não há obstáculos. Ele não força a nossa vontade, mas Ele conhece aquilo que vai no nosso pensamento e no nosso coração. Ele deixa à nossa liberdade de escolha a decisão de sermos curados ou não. Quando Jesus viu no coração daquele paralítico que ele tinha desejo de ser curado, ele não pronunciou palavras mágicas, nem pegou nele e o atirou para dentro do tanque. Ele simplesmente, através da sua palavra, tal como fez na criação, dizendo haja luz, e houve luz, ele disse, toma a tua cama e anda. Aquele paralítico, sem hesitar, num ato de fé, de confiança na palavra de Deus, ele imediatamente embrulhou aquela esteira e começou a andar como se nada tivesse tido durante aqueles 38 anos. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que esta manhã estão comigo a refletir sobre estas palavras de João. A todos aqueles que também nos seguem através da internet. O milagre ou o sinal que Jesus fez naquela manhã, no tanque de Betesda, Ele quer fazê-lo hoje na vida de cada um de nós também. Jesus veio a este mundo não para salvar uns poucos. Ele veio a este mundo para salvar todos. Ele próprio diz que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a ser salvos. A única condição é nós confiarmos no Senhor e, à ordem dele, pegarmos na nossa trouxa e nos levantarmos e dizermos, Senhor, eis-me aqui. Faz comigo aquilo que fizeste com o paralítico. Sara as minhas mágoas. Sara os meus traumas. Sara o meu coração dilacerado. Sara as minhas doenças físicas, mas mais importante do que isso, sara o meu coração e liberta-me do pecado. Queridos irmãos, que de facto o Senhor esta manhã possa fazer esse milagre, esse sinal em cada um de nós. E gostaria de terminar com palavras de Jesus, no capítulo 6, no verso de João, capítulo 6 de João, verso 37. Jesus tem esta declaração, capítulo 6 de João, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim.
E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não tenhamos medo de vir a Jesus esta manhã. Não tenhamos medo se nos consideramos os mais indignos dos seres humanos. Não tenhamos medo se outrora não tínhamos pensado nestas coisas, mas que hoje o Senhor está a tocar o nosso coração e diz: vem. Não tenhamos medo daquilo que possa vir a acontecer com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso emprego, com aquilo que chamamos de vida aqui. Porque este que nos convida a vir, afirmando que aquele que vier jamais será rejeitado, ele tem planos extraordinários de vida eterna. Algo inimaginável que nós não podemos conceber, porque ainda não o vimos, mas que Ele está a preparar para todos aqueles que vêm. Que realmente o Senhor vos abençoe e que esta manhã, no nosso coração, cada um de nós possa fazer a decisão de se entregar a Jesus, vindo a Ele. Amém. Como informámos, vamos ter uma cerimónia batismal. E neste momento eu vou pedir à Carla que venha aqui ter connosco. A Carla vai se batizar esta manhã. Ela irá ter a oportunidade de depois explicar também o seu trajeto, a sua cama que deixou, não é? Ao convite de Jesus. Mas hoje vamos conhecer a Carla e também vamos ter um momento em que vão ser feitas algumas perguntas que a Carla só tem que concordar ou discordar. Se discordar, não o podemos batizar. Se concordar, batizamos-la. Eu vou pedir ao primeiro ancião que venha estar connosco. É ele que tem a incumbência de fazer estas perguntas. São perguntas doutrinárias, perguntas que têm a ver com a fé que a Carla abraçou e que a Igreja necessita de saber, que a Carla publicamente possa informar a Igreja no sentido de que a sua fé aceita as doutrinas bíblicas. Não há nada daquilo que vai ser perguntado que não tenha a ver com a preparação que a Carla fez para este dia e, portanto, há necessidade de fazer este momento para que a Igreja possa, em consciência, depois aceitá-la, após o seu batismo, a possa aceitar como membro desta Igreja. Vamos pedir ao Pedro que... Parabéns, Carla. Que o Senhor te abençoe nesta decisão. Não temos som nesse micro? Sim? Ficamos muito felizes pela decisão da Carla, que é uma decisão importante, não só para esta vida, mas principalmente para a vida eterna. E temos aqui um momento importante que tem que ver com os votos que vão, assim como que sincronizar aquilo que é a vontade da Carla, face àquilo que é o testemunho da Igreja. Voto número 1. A Carla crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Sim. Para todos ouvirem, é importante, é um testemunho público. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados e acredita que pela graça de Deus, por meio da fé no seu sangue derramado, está salva do pecado e da sua punição? Sim.
Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus, em Cristo, perdoa os seus pecados e lhe concedeu um novo coração e renuncia aos caminhos pecaminosos do mundo. Sim, claro. Aceita pela fé a justiça de Cristo, pelo seu intercessor, no santuário celestial, e aceita a sua promessa de graça transformadora e de poder para viver uma vida amorável, centrada em Cristo, no lar e diante do mundo? Sim. Sim. Acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão, compromete-se a dedicar regularmente tempo à oração e ao estudo da Bíblia. Sim. Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação da sua verdade e vontade. É seu propósito, pelo poder da presença de Cristo, guardar esta lei, incluindo o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana como sábado do Senhor e como memorial da criação. Sim. Anseia pela vinda de Jesus em breve e pela bendita esperança, quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, conforme está testemunhado em 1 Coríntios 15, 54. Enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, compromete-se a dar testemunho da sua amorosa salvação, usando os seus talentos num esforço pessoal de conquista de almas, para ajudar outros a estarem preparados para o seu glorioso aparecimento. Sim. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e acredita que o dom de profecia é uma das marcas identificadoras da Igreja remanescente. Sim. Acredita na organização da Igreja. É seu propósito adorar a Deus e apoiar a Igreja por meio dos seus dízimos e ofertas e pelo seu esforço e influência pessoais. Sim. Crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Compromete-se a honrar a Deus cuidando do corpo, evitando o uso do que é nocivo e abstendo-se de todos os alimentos imundos. Abstendo-se do uso e fabrico ou venda de bebidas alcoólicas. Abstendo-se do uso, fabrico ou venda de tabaco em qualquer das suas formas para consumo humano. E abstendo-se do fabrico, uso ou tráfico de narcóticos e do uso inapropriado de outras substâncias aditivas. Sim. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais, tais como são ensinados pela Igreja Adventista do 7º dia. Propõe-se pela graça de Deus cumprir a sua vontade ordenando a sua vida de harmonia com esses princípios. Sim. Aceita o ensino do Novo Testamento acerca do batismo por imersão e deseja ser assim batizada como manifestação pública da fé em Cristo e do perdão dos seus pecados. Sim. Aceita e acredita que a Igreja Adventista do 7º dia é a Igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raças, línguas são convidadas e aceites na sua comunhão. Deseja ser parte e membro da congregação local desta Igreja Mundial. Sim. Então, dado aqui o testemunho da Carla, público. Muito bem, ouvimos o testemunho da nossa querida amiga Carla e eu queria perguntar à Igreja se após o batismo de imersão a Igreja aceita como membro a Carla Figueiredo. Ok, Carla, depois do seu batismo será membro efetivo desta Igreja. Muito obrigado. Sei que há muitos sorrisos aí escondidos trás das máscaras. Infelizmente nós não os podemos ver neste momento, mas é com muita alegria que recebemos a Carla. Isso. Vamos agora preparar-nos para descer ao batistério, para fazer o batismo da Carla. O ancião José Carlos, ele vai ter convosco um pequeno apontamento acerca daquilo que é o batismo bíblico. Nós há pouco tivemos uma falha porque existem aqui caras novas
que nós não mencionámos e gostaríamos muito de dar as boas-vindas. Do Brasil temos Alexandre Oliveira de Paulo. Onde está? Onde está? Muito bem-vindo, querido irmão, e que possa sentir-se sempre bem e volte sempre à nossa casa, aqui da Igreja Adventista, aqui em Viseu. Néria Ali Alencar. Nívia, eu peço desculpa de não ter conseguido ler. Provavelmente é esposa e esposa, certo? Ótimo. Depois temos o Lucas Gabriel, que penso que já conheci lá em baixo, certo? De Celurico da Beira temos o João Paulo Tomás Ribeiro, bem-vindo, e o Rafael Figueiredo Camilo, bem-vindo também, já nos tínhamos visto lá em baixo, penso que é filho e esposo da nossa querida Carla. E temos a Telma de Aveiro, penso eu, está ali, ok. Todos bem-vindos, que o Senhor vos possa abençoar com a vossa presença aqui esta manhã. Bom dia. Incumbe-me a mim trazer-vos alguns versículos pelos quais o batismo na Bíblia é fundamentado. Há muitos, eu escolhi 4 e com uma breve explicação. Começamos por João 3 a 5. Há uma visita de um fariseu a Cristo chamado Nicodemos durante a noite e a determinada altura Jesus diz que, nesta conversa com este homem, no versículo 3 até ao 5, diz: E Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos já era adulto, como é lógico, se calhar com uma certa idade. Aquele que não nascer de novo. E Nicodemos disse-lhe: Como é que pode um homem nascer sendo já velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, Jesus afirma aqui que o nascer de novo é o mesmo que nascer da água. Nascer de novo é o mesmo que nascer da água. Portanto, não é um nascer físico, mas sim um nascer espiritual. E o que é que na verdade é nascer de novo? Ou nascer desta água? Em Romanos 6, capítulo 2 e capítulo 6, versículos 2 até 7, o apóstolo Paulo, em Romanos 6, 2 a 7, diz: De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos numa vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado, ou do pecado. É morrer para o velho homem e nascer para um novo espiritualmente através do batismo das águas. Este versículo, ou estes versículos que lemos, contrapõem aqueles que dizem que nós devemos guardar outro dia, ou seja, o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Mas o que o apóstolo Paulo diz que a memória da ressurreição de Cristo é o batismo e não a guarda daquele dia. Portanto, o batismo simboliza também o renascer, o ressuscitar de Cristo dentre os mortos. E não da primeira morte, mas sim da segunda. Então, porque é que não devemos batizar crianças? Como algumas denominações religiosas o fazem. Em Atos 2, 37 e 38 diz o seguinte: E ouvindo eles isto, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Para poder haver batismo da imersão, por imersão, tem que haver primeiro um arrependimento. Logo, uma criança, um bebê, não conhece a diferença entre o bem e o mal, não pode arrepender-se dele, porque o desconhece. Certo? Eu não sei uma coisa, eu só sei que uma coisa está errada quando conheço o oposto. E, portanto, neste caso, nenhuma criança se pode arrepender dos seus pecados. Logo, uma das condições para que haja batismo é o arrependimento. E quem é que deu esta ordem de batismo? Quem é que deu a ordem para que isto fosse feito até à volta do próprio Cristo? Em Mateus 28, 18 a 20, para terminarmos esta leitura, em Mateus 28, 18 a 20, Cristo diz aos seus discípulos, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Assim, Cristo foi quem deu a ordem para que o ser humano pudesse ser batizado. Eu não coloquei aqui mais, mas a ideia vem muitos outros versículos que nós podemos explorar e quem não conhecer poderá pedir esse estudo. Mas o batismo de adultos é o verdadeiro batismo que a Bíblia fala. E há outros versículos, como no caso do batismo de Cristo, em que ele desceu às águas do rio Jordão para ser batizado. Não lhe deitaram água na cabeça, ele desceu lá embaixo e foi mergulhado e saiu, assim como vamos ver agora. Vamos agora aguardar estes momentos em silêncio até à próxima etapa deste nosso culto. Paizinho que estás nos céus, elevamos esta prece até Ti, neste momento em que há alegria no céu, porque um pecador ou uma pecadora se arrependeu e se entregou a Ti. Tu possas dirigir esta cerimónia, que tal como lá no Jordão, quando o Teu amado Filho foi batizado por João o Batista, o Teu Santo Espírito possa descer sobre este batistério. Isto suplicamos em Jesus. Amém.
e eu sei não posso resistir. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Guarda-me o caminho ao andar. Protege-me do mal sem vacilar. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. És minha vida, fala tua, 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 Senhor. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Tenho o privilégio, esta manhã, de batizar a Carla. Carla levou algum tempo a tomar esta decisão, mas pela graça de Deus eu fiquei feliz quando ela um dia me disse: Pastor, eu quero voltar a ser batizado. Tenho a certeza que no céu, esta manhã, há alegria, que a Igreja aqui partilha dessa alegria de ver mais uma alma a entregar-se. Por isso vamos proceder ao seu batismo. Carla Marina Nunes Figueiredo, segundo o teu desejo e a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é uma cerimónia que nos toca.
Esta cerimónia remonta aos tempos bíblicos, em que aqueles que se uniam à igreja desciam às águas batismais. Um dos episódios mais marcantes foi a do etíope, a história do etíope, quando Filipe foi convidado a encontrar-se com o etíope que regressava de Jerusalém à sua terra natal e a ler o rolo do profeta Isaías. E ele não entendia quem era o personagem de que Isaías falava. Filipe o ajudou na interpretação. E é ao ponto de que Filipe chegou a um momento, mandou parar o seu carro e perguntou a Filipe: Filipe, há aqui muita água. Será que eu posso ser batizado? E a única condição para que o etíope fosse batizado foi a resposta de Filipe: se crês em Jesus Cristo, então eu te batizo. Eu gostaria esta manhã de perguntar se há aqui alguém entre nós que ainda não foi batizado por imersão. Provavelmente foi batizado por expressão, segundo a tradição, mas segundo a Bíblia nos diz que para a remissão dos pecados devemos ser sepultados na água e ressurgir para uma nova vida. Se há aqui alguém esta manhã que crê em Jesus e ainda não teve esta experiência do batismo, eu gostaria de ver a mão no ar. Amém. Eu poderia pedir que se pudessem levantar no vosso lugar. Não fiquem envergonhados com isso. Não fiquem envergonhados. Amém. Crê em vocês, no Senhor Jesus. Crê naquele que realmente veio a este mundo para morrer por cada um de nós, para nos dar a vida eterna. Se crê, ou se ainda está difícil crer, há necessidade talvez de ler algumas coisas para poderem descobrir quem é esse Jesus que vos ama e que trouxe ao tanque batismal hoje a Carla. Mantenham-se um pouquinho de pé, só um pouquinho mais. Eu gostaria de perguntar à Igreja: quantos de vós, esta manhã, quereis renovar os vossos votos desse dia que também relembrais em que viestes à presença do Senhor e fostes sepultados na água para a remissão dos pecados? Algum de vós se quer colocar em pé, renovando esses votos, para ter uma oração por este casal, amigo, e por cada um de vós? Amém. Amém. Vamos inclinar o nosso rosto. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por este casal jovem que ainda não tomou esta decisão, mas que Tu hoje, através da Tua palavra, com toda a certeza lhes falaste ao coração. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa contender com eles, de forma a que eles possam também ter esta experiência de uma entrega total a Ti, mesmo não compreendendo todas as coisas, mas uma coisa sabendo que esta vida termina, esta vida de sofrimento, de dor, de doença, termina em morte, mas que Tu tens algo muito mais maravilhoso, pela Tua graça nos queres conceder, que é a vida eterna. Tu os abençoes, que a Tua presença se faça sentir nas suas vidas. Abençoa também, Senhor, cada um dos meus irmãos que se levantou, recordando o voto que um dia tomou para contigo.
que esse voto, Senhor, seja inabalável até que Tu venhas. E quando Tu vieres, Senhor, como prometeste, que irias preparar um lugar e virias para nos levares para que onde Tu estivesses, nós pudéssemos estar também, cada um de nós que aqui está esta manhã e aqueles que aqui representamos, nenhum possa faltar à chamada nessa manhã gloriosa. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Fala crescer em número e em espiritualidade. Te queremos suplicar e agradecer tudo isto em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Podereis sentar. Seguintes, vamos cantar alguns hinos de louvor ao Senhor e vamos ainda esperar que se preparem as coisas também para poderem acompanhar. Nós, neste momento, sentimos um coração grato ao Senhor por estes momentos que vivemos, que acabamos de viver, mas já há muitos motivos de gratidão ao Senhor. Então propunhamos que pudéssemos cantar o hino 245. 2, 4, 5. Gratidão. Nós temos lutas, temos dificuldades, muitas vezes sentimos-nos fracos e muitas vezes perguntamos: estará longe a vinda de Jesus? Quando é que nós vamos estar nessa pátria celestial que é perfeita? Onde não vai haver nem mais dor, nem choro, nem morte. Quando estará? Quando será? Estará longe? Ainda é longe Canaã? É o hino 339. 3, 3, 9. Estamos certos, apesar de cansados, apesar de para nós o tempo nunca mais chegar, nós sabemos que não estamos sós, que temos um grande comandante que vai à nossa frente, que nos acompanha, que nos encoraja. Grande comandante é o hino 342, 342. Que seja com este espírito de encorajamento, de força, na certeza do Senhor, da sua força em nós, que nós possamos continuar a nossa vida firmes naquilo que é inabalável no Senhor. Sei que a Carla já está aqui conosco. Vamos aguardar a continuação da cerimónia. Já estamos de volta, enxutos. Vamos pedir à Carla que volte aqui a estar connosco, à frente. Como eu costumo dizer, as coisas importantes passam-se a escrito e nós temos um certificado de batismo para entregar à Carla e também algumas lembranças. Vou pedir à nossa secretária, a Raquel, que possa entregar-lhe o certificado de batismo. Uma pastinha com alguns materiais, que é bom ler. E queremos dar-lhe este livro, Parábolas de Jesus. É um livro que eu não sei se o tem. Sim, antigo. Antigo. Pronto. Ele já tem uma dedicatória, mas não há problema, nós podemos arranjar-lhe outro. Fica na mesma com ele. Está bem? Que realmente o Senhor a abençoe, que a dirija, continue a dirigir e que este momento seja um momento sempre lembrado e que Ele dê forças para continuar na sua jornada. Ok. Temos também flores. Normalmente para as senhoras entregam-se flores. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Carla, eu penso que toda a igreja está ansiosa por saber como é que você chegou até aqui, não é? Qual foi o seu trajeto? Quer-nos explicar? Eu precisava de um microfone para a Carla. Quer que eu segure isto? Segure isto?
Zé Carlos, segura. Conte-nos um pouquinho da sua história até este momento. Quem é que, as peripécias que aconteceram, quem é que foi a pessoa responsável ou as pessoas responsáveis por estar aqui hoje, etc. Em primeiro lugar, acho que Ponha assim. está ligado. Sim. E em primeiro lugar, pronto, eu tenho uma afinidade muito grande com esta igreja, não é? Porque várias vezes fui acampar e tenho um carinho especial por todos, não é? Pronto, muito especial. Principalmente porque é onde está o meu irmão, a minha cunhada e os meus sobrinhos, não é? E os Para aqueles que não dela. sabem, o José Carlos é irmão da Carla, não é? Sim. Então eu... Mais alto, assim, Isso, pronto. isso. Eu não estou habituada. Então eu um dia batizei-me na Igreja da Guarda, já não sei que idade é que tinha bem 13 anos, mas ainda era uma garotelha e pronto. E o tempo foi de idas e de voltas à igreja e até que um dia me afastei completamente por situações, pronto, familiares, não da parte do meu irmão, claro, mas parte com quem eu tinha casado e vou-me afastar bastante, pronto. E, entretanto, refiz a minha vida, não é? E comecei a ficar... tive uma doença há um ano, que comecei, mas já há uns anos o Espírito Santo estava a trabalhar, mas com muita força. Isto é assim, só sentindo, não se consegue explicar. Eu fiquei doente e comecei a pensar, eu vou morrer e não estou salva. Pronto, eu de certeza que vou morrer agora e não estou salva, pronto, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ainda levou algum tempinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas ali, aquele sofrimento, foi assim um sofrimento muito grande até que chegou a um ponto que, pronto, eu desisto de lutar, não é? É como se tivesse-me deitado e de manhã tivesse acordado uma nova pessoa, pronto, e aceitei a partir daí, foi muito rápido, porque já sabia, não é? Já tinha o conhecimento da palavra, havia já cá uma semente, não é? E aceitei, pronto, e agora estou aqui, graças a Deus, estou super feliz. Uma das primeiras coisas foi logo, tens que te rebatizar e pronto, e aqui estou. Graças a Deus. Às vezes a vida, meus queridos, tem caminhos diferentes, atalhos, mas Deus não desiste de cada um de nós. Deus procura-nos. Deus não força a vontade. A decisão terá que ser sempre nossa. Mas o Senhor não nos larga até ao ponto de nós podermos tomar uma decisão. Ele próprio diz, aliás, estamos a estudar um livro este trimestre, o livro de Deuteronômio, em que o Senhor diz, através de Moisés, não é? Eis aqui 2 caminhos, o da vida e o da morte. Tu podes escolher. Eu quero que tu escolhas o da vida, mas a decisão é tua. E, portanto, a Carla, pela graça de Deus, escolheu o caminho da vida eterna. Às vezes são necessários problemas, provas, doenças, dificuldades. Deus permite isso tudo. Não é Deus que traz a doença, sabemos isso. Deus quer o nosso bem, Deus nos ama. Mas Ele permite que passemos por essas provas para, no meio da aflição, nós o podermos encontrar. Tal como os discípulos, naquele barco lá no mar da Galileia, naquela tempestade altrosa que se levantou, lutaram com o que puderam, até que foram chamar o mestre, não é? E num ápice, o mestre acalmou as águas. É isso que acontece na vida daqueles que entregam a sua vida ao Senhor. As águas tumultuosas deste mundo que nos cercam, elas serenam e nós temos paz interior. Isso é o mais importante. Estamos gratos à Carla pelo seu testemunho. Eu irei só perguntar-lhe quais foram as pessoas mais responsáveis por você estar aqui hoje. Quer mencionar? À minha família.